Bom dia, eu sou Roberto Lago, aqui do Condado, da Prainha do Canto Verde, nessa reserva extrativista maravilhosa. E hoje nós estamos aqui para contrapartida da Lei Aldir Blanc. E nesse momento a gente vai iniciar uma oficina de fabricação de pães caseiros, que é um dos tipos de pães, que o pão é uma história fantástica, né? É um alimento mais consumido no mundo, tem mais de 7.000 anos, né? Isso vem desde a época dos egípcios. Então lá surgiram as primeiras padarias para alimentar aquele povo que construía aquelas pirâmides, né? E daí ganhou o mundo. Hoje o pão tem suas variações fantásticas, né? E aprendemos com isso. Livros de receita tem muitos. Mas a gente pode fazer em casa um pão tradicional, um pão caseiro, um pão que pode levar os ingredientes básicos, que é a farinha de trigo, que você também pode substituir por outras coisas depois, farinha de arroz, farinha de milho. Tem uma variação muito grande, ovos, açúcar, o fermento biológico, sal, uma gordura vegetal, uma gordura, né, animal, que eu uso gordura de porco ou manteiga, pode ser, margarina, qualquer gordura. E aí a gente incorpora alguns, nós hoje vamos fazer de abóbora, mas você pode colocar qualquer vegetal, uma verdura, uma fruta nos seus pães, pode dar sabor a ele, pode dar riqueza, sementes, flores, né, gente? Toda comestível aqui, ó, bougainville, moringa, xanana, mucunã, todas elas podem ser colocadas no pão. Isso tornar ele mais nutritivo, né? Aveias, semente de girassol, semente de abóbora, e aí vai, uma infinidade de coisas. Produza em casa, faça, cozinha, vão para a cozinha, gente, que é um lugar de integração, é um lugar que se inspira, é um lugar divino, um lugar que reúne a família todinha. Então é na cozinha que nós vamos aprender. E aí vamos lá para a fabricação dos pães. Agora nós vamos falar sobre os ingredientes que vamos utilizar para fazer esse pão. O pão, ele leva base 7 ingredientes: a farinha de trigo, o açúcar, o fermento, os ovos, uma gordura, um óleo, né? E a gente vai fazer de base de abóbora, a água, o sal. São 7 ingredientes na realidade, nós estamos colocando 8 porque vamos ingressar com abóbora, mas tem todo um procedimento. A abóbora está pré-cozida, água 600 ml, fermento 3 colheres de fermento de sopa, sal 1 colher de sal, 3 ovos, o óleo, a gordura vegetal tem que ser mais ou menos meio copo, eu uso esse copo americano, e o açúcar é a mesma quantidade, eu uso a demerara. Então esses são os ingredientes. E agora eu vou passar o passo a passo de como fazer um belíssimo pão. Bom, gente, a primeira parte de fazer um bom pão, os pães, é fermentar, colocar a fermentação a acontecer, né? Então são 600 ml de água que nós vamos aquecer até ficar aquela temperatura de bebê que pode colocar a mão. Ela só quebra a friagem, gente. Não bote com açúcar. Aproveita e coloca logo o açúcar, que é a mesma quantidade de açúcar, é a mesma quantidade de gordura, de óleo. Eu uso a gordura de porco, porque para mim é mais fácil, a gente faz a gordura e eu acho mais saudável, tá certo? Então eu vou pré-aquecer e depois eu volto. Bom, já está pré-aquecida na temperatura, só de quebrar a temperatura, você coloca a mão, ela está naquele pontinho. Aí você adiciona 3 colheres de fermento, certo?
Vamos esperar a fermentação acontecer e para isso a gente vai cobrir ela com um paninho, tá certo? Para poder ficar fermentando, e assim que fermentar nós voltamos. Enquanto isso eu vou amassar a abóbora. Ela foi 1 quilo de abóbora que eu coloquei, viu? Eu vou amassar e depois mostro para vocês. Bom, gente, vamos dar uma olhada na fermentação. Olha, veja, ainda não está pronta, tá vendo? Ela só está pronta quando ela está realmente com toda nessa forma aqui, ó, porque por enquanto ainda está em processo de fermentação. Vamos aguardar mais um pouco. Bom, gente, agora já está fermentado. Então vamos colocar o restante dos ingredientes, que é o sal, 1 colher de sopa de sal, né? Vamos colocar 3 ovos, meio copo americano de gordura, óleo, manteiga, eu uso banha de porco. E agora a gente vai entrar, não com farinha, vamos entrar com a massa da abóbora, porque eu quero fazer um pão com essa abóbora aqui, com essa massa. Eu vou desligar, bater e volto para vocês para mostrar. Bom, gente, eu misturei aqui a abóbora, tá com casca, porque a gente tem uma abóbora natural, né, orgânica, e a gente tem o alimento dentro de casa. A sustentabilidade nos leva a vencer as dificuldades que nós estamos enfrentando. E agora eu vou adicionar a farinha para dar o ponto do pão. Aqui tem mais ou menos umas 500 gramas de farinha que eu quero ver, de farinha de trigo, que eu quero ver se dá o ponto. Se não der o ponto, a gente vai adicionando até ela ter a consistência real. Então agora é misturar, e quando for na hora de sovar, eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui ainda procurando o ponto ideal do pão. Já coloquei 1 quilo de farinha de trigo, estou adicionando um pouco mais. A abóbora, por ser uma verdura assim que tenha água, né, porque foi pré-cozida, então ela está rendendo muito, vai dar muitos pães, e vocês vão ver lá. Por enquanto ainda não está bom, tá vendo? Olha, tem que chegar ao ponto de sovar. Eu vou acrescentar mais farinha, e na hora que começar a sovar eu mostro para vocês. Vocês estão vendo que ainda está grudando na mão e no fundo. Não está pronta a massa ainda. Vamos ter que adicionar mais farinha e continuar até o ponto de sova. Nós não estamos ainda sovando, nós estamos apenas ainda misturando a massa. Quem tem aquelas misturadoras, né, ótimo, mas quem não tem, tem que ser na mão mesmo. É bom para malhar. Nós estamos agora começando a sovar a massa, porque ela já começou a querer dar o ponto de pão, né? Que ele fica bem macio, misturar, largando da mão, largando do fundo da panela, mas agora é hora de sovar. Vamos acrescentar farinha de baixo para cima, empurra, coloca a mão, puxa, empurra, coloca a mão, puxa. Então é o processo de sovar. Aí vocês vão fazer isso até a massa ficar toda solta do fundo da bacia. E não pode ser seca demais também não, gente, que vão ficar duro. Aí eu vou mostrar o ponto para vocês na hora que estiver pronto. Depois de uma grande malhação, gente, aí os braços ficam fortes, estão chegando ao ponto. O ponto dela é justamente isso, você começa a fazer tranquilo, já não começa a grudar mais na mão, já começa a soltar. Olha o fundo lá da bacia, tá vendo? Vocês vão virando, sobe, empurra. Sobe, empurra. Aí vai sovando. Tem que ser bem sovado o pão, viu, gente? Não tenha preguiça não. Aproveita para fazer os exercícios que a gente não está fazendo em casa, meio parado. Eu estou caminhando bastante.
na catada do Muricy, mas aqui, ó, já tá dando ponto, ó, tá vendo que ainda, ó, ela mais macia, ela mais grudenta assim, o pão fica bem mais macio. Se botar mais farinha, o pão fica um pouquinho mais pesado, né? Então agora, só para terminar, um pouquinho de farinha que eu vou colocar na mão e pronto. Aqui vai dar o ponto suficiente para... Ó, tá vendo? A gente já desgrudou da mão todo ele. Agora é só acabar de sovar e colocar para fermentar novamente. Bom, gente, olha que beleza que ficou. Olha aí, a massa está no ponto de começar a bolar ela. Então, o primeiro procedimento que nós vamos fazer agora é bolar. Então, nós vamos utilizar assadeiras convencionais e também a forma de pão de forma. Nós untamos ela com óleo e agora você simplesmente começa a untar a mão. Você unta a mão e começa a tirar pelos lados. E aí, olha gente, você começa a empurrar as laterais, deixando salvando aqui, coloca na mão uma bolinha. Aí você unta a mão, pega para a lateral, mais ou menos a mesma quantidade que a gente vai tirando padrão, né? Vai ficar tudo padrãozinho. E vamos bolando. Unta a mão, um pouquinho só. Pega a quantidade. E vamos fazer nessa sequência até encher as assadeiras. E daí eu vou mostrar depois a outra forma de fazer o pão também, que é o pão de forma, que é outro procedimento. Que nós vamos abrir e colocar na forma dele. Então até daqui a pouco. Bom gente, aqui está bolado os pãezinhos. Vamos esperar agora de novo outra fermentação até ele dar o ponto. Ele ainda vai crescer bastante. Vamos aguardar. Enquanto isso eu vou mostrar outro procedimento de como fazer pão de forma, ok? Agora a gente vai fazer o pão de forma. Para fazer o pão de forma, primeiro você cessa um pouco de farinha na pedra. Vamos despejar a massa por completo, né? Vamos fazer isso, despejar toda a massa logo que sobrou, né? Que a gente bolou aqueles pães de redondinho. Agora a gente vai fazer outro tipo de pão, que é o de forma. Então, você pegou ele, untado, pedra untada, com farinha, dá uma nivelada nele para você cortar, para fazer quantos pães que você quiser, né? Aí eu vou dividir no meio, vou dividir em eu vou fazer 5 pães de forma e vou fazer um outro trançado, tá certo? Então, o procedimento agora é você bola e reserva. Bola, reserva. Cessa um pouquinho a farinha para não grudar. Bola. Vai reservando assim todos. Bom. E esse agora eu já vou começar a abrir. Se grudar é por falta de farinha um pouco, viu gente? Então aqui ó, você abre ele. E aí não tem muita regra ser padrãozinho não, porque ele depois que cresce, aí você sai fazendo ele, rolando
e junta ele. Pronto. A forma depois vocês vão ver o resultado dele, tá certo? Eu vou fazer todos e depois eu mostro. E agora a gente vai fazer um pão trançado só para mostrar, para fazer um pão de festa, alguma coisa. A gente abre a massa, depois rola que nem faz o de forma. E aí sai rolando aqui, ó. Sai rolando ele para ele torcer todinho. Coloca mais ou menos padrão aqui, né? Esse vai ser o principal. Do meio nós colocamos uma na lateral e na outra. Pronto. Pegamos aqui, ó, fechamos a ponta e estamos aqui para iniciar o trançado, né? Então o trançado é um simples, né? Esse e aqui vem. Aí vem. Aqui vem. Aqui vem. Aqui vem. Aqui vem. Aí você vai fazendo todo ele. Quando encerrar aqui, aí tu fecha ele. Pronto. Nós vamos colocar na forma. Pode colocar em qualquer forma. Eu vou botar na forma redonda e fazer tipo uma rosca. Ok? Bom, gente, eu acho que está chegando na hora desejada, né? Que vamos assá-la. E depois de um tempo, eu vou ver quanto tempo nós vamos assar em 2 fornos. O forno tradicional e o forno elétrico. Então vamos ver como é que estão os pãezinhos. Olha, os de forma estão vindo, crescendo. Ó, o trança. E agora os pãezinhos aqui. Então estão todos já quase prontos de assar. Começar pelo que nós bolamos primeiro e depois vem o restante. O forno é temperatura máxima e vamos ver quanto tempo demora cada um. Bom, gente, eu coloquei aqui os pãezinhos nesse forno elétrico com temperatura máxima. Esse forno pega até 230, 250 graus. Foi adquirido agora pela incentivo à lei de Aldir Blanc e vai nos ajudar bastante. Então vamos ver o tempo que ele vai durar no assar o pão. Bom, gente, tá aqui a produção, o que deu, os pãezinhos, como são, o trança. Dá para fazer uma bela decoração dele, o de forma e os pãezinhos. Será, gente, que tá bom esses pãezinhos? Uau! Macio, viu? Macio. Vou tentar abrir aqui para vocês verem. Olha como tá assado. Agora, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa para experimentar. Que maravilha! Muito bom, muito bom. Se normalmente esses pães só com farinha de trigo, ele daria aquela assadeira com a pequena, daria 59 pães. Como eu adicionei a abóbora, deu 4 pão de forma, dos 60 pães e ainda esse pão aqui. Que maravilha! Rendimento. Época de crise, vamos lá.